Você se arriscaria colocando o pé pra fora do beco em que estava escondido, no meio de uma metrópole infestada de hordas de zumbis, só pra salvar um desconhecido que chegou fazendo muito barulho e tá preso bem no meio dos comedores de cérebro? É exatamente a atitude que o Glenn Reed toma, salvando a vida do xerife Rick Grimes, em uma das cenas de introdução mais legais da série. Mesmo achando que aquele cara era um babaca por atrair tanta atenção pra si e quase ferrar com o próprio Glenn, ele ainda estava disposto a dar uma chance e a ajudar, sem deixar o humor de lado e fazer umas boas piadinhas para variar. Rick, sendo direto, pergunta: lá no tanque, por que você se arriscou por mim? A resposta do antigo entregador de pizzas: pela esperança talvez boba e ingênua de que, se um dia eu estiver na merda, alguém faça o mesmo por mim. Talvez eu seja ainda mais idiota que você. Nessa fala já dá para ter uma boa ideia do caráter dele, que seria muito bem explorado principalmente na quinta e sexta temporadas, em que primeiro a gente teve o grupo agindo como selvagens para poder sobreviver na estrada, sendo o Glenn um parâmetro de humanidade para sua família, e depois as tramas cruzadas com alguns personagens que ele tenta resgatar para um lado mais humano, como o Nicholas e a Enid. Se você é fã do Glenn, deixa o like no vídeo para impulsionar o canal. Eu sou o Hudson Brandão, psicólogo, fã de The Walking Dead. Se inscreve porque eu estou analisando os 5 de Atlanta e mais alguns personagens do começo da série, para depois partir para as temporadas seguintes. Eles encontram o grupo que estava com o Glenn para encontrar suprimentos, acontece a tensão toda lá com o Merle tentando dominar a liderança, e depois começam a pensar em alternativas para driblar as ruas tomadas, o que rende uma cena que, além de engraçada, mostra mais um pouco das características do jovem. Eles encontram uma descida para os túneis do esgoto, bem escuros e assustadores, e fica aquela piada interna, bem engraçada, que é aquela de: quem vai lá? Aí olha todo mundo pro Glenn. Nessa situação ele mostra uma boa visão de campo, já que ele concordou em entrar num buraco desagradável, como ele chama, vai ser nos termos dele, e ele sabe bem que termos são esses. Tem tudo bem definido, desde identificar as habilidades e pontos fortes de cada aliado, decidir qual o melhor uso delas para garantir a sua sobrevivência, a organizar com clareza as funções que cada um precisa desempenhar no plano para eles obterem sucesso na empreitada. Ou seja, ele mostra que pode avaliar com inteligência outras pessoas, elaborar bons planos e estratégias rapidamente e liderar. Os túneis são um beco sem saída. Eles precisam pensar em outra solução. E já ficando sem tempo, porque os zumbis já passaram pela primeira porta dando pedrada nos vidros e tudo. Vocês lembram como o comportamento dos zumbis era medonho? E o Rick tem aquela ideia muito famosa por causa da série, brilhante e nojenta, de usar entranhas dos mortos para se disfarçar entre eles. Chegar no caminhão de materiais de construção, perto ali numa obra próxima, pegar todo mundo e fugir dali. E adivinha quem vai com ele pra rua cheirando a cadáver ambulante? Glenn com medo é muito engraçado, imitando e fazendo até cara de zumbi, revirando os olhos. De repente cai uma chuva que lava o corpo deles, e o Glenn percebe antes do Rick que o cheiro estava passando, que eles estavam sendo notados. Um zumbi do nada corre pra cima do Rick, e aí já era. A ordem inteira vai em disparada na direção dos dois, que pulam a cerca no último segundo de desespero. Meus amigos, que cena tensa, que episódio memorável. Glenn mantém o foco. Ele fica responsável por procurar as chaves do caminhão, enquanto o Rick lida com os zumbis escaladores de cerca. E se tem um negócio tenso é procurar a chave em meio ao desespero, não é verdade? Mas os dois deram conta. A partir desse ponto, ele segue o plano do xerife. Pega um carrão e pede para ele fazer muito barulho para atrair as hordas, para que os amigos saíssem pela porta dos fundos do prédio em que eles estavam presos, pulassem rápido no caminhão, e assim ele faz, demonstrando coragem para assumir uma função bem perigosa na linha de frente, arriscando ser a isca, mesmo estando assim muito assustado, porque ele era o mais capacitado para aquela função. Encerrando o episódio assim, mais uma cena épica, aquele Camaro vermelho cortando a Atlanta a 100 por hora, ao som daqueles gritos de adrenalina e curtição do nosso garoto da pizza. Então, se a gente fosse destacar algumas características dele, ele tem uma boa capacidade de análise dos riscos e dos recursos disponíveis, é altruísta, corajoso, empático, ingênuo, tem raciocínio rápido e é veloz fisicamente. Se utiliza do humor para enfrentar o medo e tem uma boa visão de campo, se certificando de mapear o terreno onde ele vai entrar, ou entrando mesmo sem conhecer, de maneira cautelosa e silenciosa, o que ele consegue fazer justamente por ser veloz. Eu sei, são muitas características para um primeiro episódio,
Mas vamos partir para o episódio seguinte. O Glenn é o primeiro a chegar no acampamento da represa, movido a aqueles motores potentes e pura animação jovial. Leva um belo de um sermão do Dale e do Shane, sendo apontado como descuidado. Que ele veio com alarme ligado o caminho inteiro até a base do grupo, né? O que poderia ter atraído ali todo tipo de perigo. E esse Glenn da primeira temporada é mais menino, sem família, ele não sabe onde foi parar a família. E ele ainda não tinha desenvolvido aquela consciência de grupo mais madura que vai aparecendo lá para as temporadas. Ele era mais inconsequente no começo. A próxima cena que mostra mais dessas características dele é o resgate da bolsa de armas em Atlanta. Ele tem a ideia de ir para as ruas sozinho, com os outros dando cobertura, enquanto ele pega os armamentos e volta. Enquanto ele explica o plano, sua crença intermediária fica bem clara. Se eu sair em grupo, vou ser lento e chamar a atenção. Se eu estiver sozinho, vou ser rápido e sobreviver. Esse é o modus operandi dele. Lembrando, pessoal, que as crenças intermediárias são aquelas que a gente desenvolve para nos adaptarmos ao mundo e às pessoas ao nosso redor. Assim como na outra empreitada, ele define mais de uma alternativa de cobertura, caso as coisas deem errado. Distribui ali os papéis de cada membro do time, só que o plano não sai como esperado. Os Vatos sequestram o Glenn e a bolsa, bem no meio da ação. Ocorre aquela tentativa de uma suposta troca de reféns, onde eles fazem um teatro, como se fossem jogar o Glenn do topo do prédio. O pessoal faz uma retirada estratégica para discutir as opções e rola um diálogo muito construtivo entre T-Dog, Daryl e Rick, onde o Daryl pergunta se o Glenn vale os sacrifícios que serão feitos para resgatar ele. E o Rick responde que ele era um nada pro Glenn, um idiota preso num tanque no meio dos zumbis. O Glenn podia ter ido embora, ele não precisava ter se arriscado. Mas ele escolheu ajudar e salvar ele. E era isso que o Rick ia fazer. E os outros seguem o exemplo dele. Eu gosto de acreditar que a gente pode iniciar as atitudes com as intenções que a gente quer que as nossas relações tenham. A gente pode ser fonte para essas intenções reverberarem no mundo, contagiando quem está ao nosso redor, através das nossas ações, que é uma característica muito marcante na série Walking Dead, que eu gosto muito, que me faz amar muito essa série. A gente tem diversos personagens, não apenas o Glenn, que deixa isso muito claro na personalidade dele, mas o Rick, o Daryl, a Michonne, a Maggie, que são personagens que, por mais que o mundo, que as condições estejam ruins, que coisas aconteçam com eles, né? Que shit happens, como o Rick diz ali na terceira temporada. Por mais que eles não tenham tido, eles não estejam tendo as condições que eles querem, eles iniciam, eles começam um movimento a partir deles, das ações deles, criando o mundo que eles acham justo e que eles desejam estar, e que que as pessoas que eles amam também possam estar. São personagens de muita resiliência. E o Glenn é um belo exemplo de liderança nesse quesito. Alguns minutos depois dessa conversa, dessa reunião estratégica, nem parece que ele estava sofrendo ameaça. O grupo entra no prédio e adivinha, o Glenn tá lá cuidando de um idoso, ajudando o pessoal do local. Nem parece que ele estava sendo ameaçado poucos minutos antes. Esse é o nosso Glenn, né, pessoal? Na mesma noite, eles voltam para o acampamento e aqueles imprevistos acontecem e chegam em meio a um ataque de zumbis, devastando tudo, deixando um estrago maciço. E no início do episódio seguinte, a gente já tem uma cena que é muito legal, é bem legal, que mostra esse caráter humanizado do Glenn, onde o Morales e o Daryl estão arrastando o corpo de um dos sobreviventes para a fogueira junto com os mortos, os zumbis que os atacaram na noite anterior. E o Glenn se coloca entre a pilha de corpos e os dois, insistindo, batendo o pé que eles não iam jogar um dos deles ali, naquele mesmo lugar, que ele não ia ser descartado sem consideração, eles mereciam mais do que isso. E é isso que a gente tem do Glenn Rhee na primeira temporada de The Walking Dead. A última cena legal que a gente tem dele, aliás, é de ressaca no café da manhã do Jenner no CCD. E vale menção honrosa pra isso. Nesse vídeo a gente fica por aqui, pessoal. Aproveita pra ver as outras análises dos personagens na primeira temporada. É só clicar aí na sua tela, eu vou deixar aí pra vocês. E a gente se vê. Vai aquecendo aí que a gente se vê nos próximos. Vão sair várias análises aí. Valeu!